Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Anabela Mota Ribeiro. Nasceu em Trás-os-Montes, mas vive em Lisboa desde os 30. Licenciada e mestrada em Filosofia, é apresentadora, jornalista, escritora, programadora cultural e desde o mestrado que estuda o escritor brasileiro Machado de Assis. Aliás, que se vê muito no teu último livro e primeiro romance, O Quarto do Bebê. Há muitas referências. Olá, Mariana. Olá, bem-vinda. Obrigada. E parabéns pelo Quarto do Bebê. Obrigada. Eu começo a falar com o Machado de Assis desde a primeira linha do Quarto Bebê. Eu apaixonei-me pelo Machado de Assis há uns anos e estudo desde o mestrado, como disseste, e é sem dúvida o escritor com quem eu falo mais, entre as muitas referências e diálogos com outros criadores neste meu primeiro romance. Há várias coisas no Machado de Assis que me fascinam e que inspiraram a composição do Quarto Bebê. Uma delas é esse caráter híbrido, irregular. A expressão do Machado até é escangalhado, é um estilo escangalhado. E além disso, há nos romances da maturidade do Machado de Assis uma delegação da autoria num autor ficcional. Portanto, as memórias póstumas de Brás Cubas são de Brás Cubas. O Dom Casmurro, que é obra-prima absoluta, um dos livros mais lidos do Machado de Assis, é também um livro de memórias escrito no fim da vida por este Casmurro. E nos dois últimos romances há um narrador e autor, que é o Conselheiro Aires, e há uma advertência, aparece uma advertência no Isaú e Jacó que começa assim: quando o Conselheiro Aires morreu, acharam-lhe na secretária tal. E eu acho muito estimulante, muito fértil esta ideia de alguém encontrar uns papéis... Da Esther. Exatamente. Apropriar-se desse material, intervir sobre esse material. E isto já levanta, de facto, muitas questões. Uma delas é esta, da autoria, e outra, que aflorei, a do formato. E o que é que se faz com esses papéis que têm a forma de memória ou de diário e depois como é que se converte isso em romance. Mas eu decidi, inclusive, usar o mesmo verbo na minha primeira frase. Portanto, quando o meu pai morreu, achei-lhe... E é mesmo uma forma de dizer, olha, já estou a falar com o Machado. Está lá completamente, porque o Quarto Bebê, aliás, vende tu, mas pronto, mas é filha de um psicanalista que morre e ela encontra então nas coisas do pai o desabafo diário da Esther, que é depois todo este... Sabes que eu só li sobre o teu livro depois de o ler. Portanto, primeiro li o teu livro. Ótimo. Ótimo. Enfim, eu gosto disso também, porque acho que acabamos por ficar sempre um bocadinho sugestionados quando lemos outras coisas. E eu gosto, pessoalmente, de me encontrar... a sós, com um filme, com um livro, até com uma viagem, não é? Portanto, não gosto de ter as coisas demasiado preparadas ou condicionadas. Mas continua, desculpa. Não faz mal. E então, olha, a primeira dica que eu dou, foi como aconteceu, pelo menos, foi, tive de o ler acompanhada de um copo de vinho. Sério? Porquê? Não sei se era do dia, do meu mood, quer dizer, porque não li de manhã, não é? Mas... tinha acabado de almoçar quando comecei, foi no fim de semana, e tinha bebido um bocadinho de vinho branco ao almoço. E depois pensei, não, espera aí, este livro, espera aí, eu vou ali buscar mais um copo. E tu acompanhou-me um copo de vinho. Estás a dizer que achaste tudo? Achei triste, mas não no mau sentido. Mas é triste, sim. É, porque é uma revelação... Triste falta-nos vocabulário, não é? Porque não é... É muito interior, é muito cá de dentro. Sim. E essa intimidade e essa honestidade com que tu escreveste... Eu precisei de um copo de vinho. Precisei. Eu sobrevivi sem ele. Estava a tremer. E depois, isto porque é que eu digo que não li nada sobre o livro antes. Apesar de passar muito... Felizmente, ainda bem, não é? Muitas pessoas estão a falar sobre ele. Portanto, claro que eu li nas redes sociais, dava por ele. Mas eu fiquei com uma dúvida, que depois então li sobre o livro e esclareci, que eu pensei, isto não é a Esther, isto é a Anabela. Foi o que eu senti ao lê-lo, sem saber nada. Pronto, e depois então vim a confirmar que está um bocadinho, como o Machado de Assis também, não é? Um bocado uma memória não é autoficcionada, isto é uma autobiografia ficcionada
não é? Não exatamente. Bom, vamos já fazer o corte em relação ao Machado. O Machado não faz autoficção. E ainda que possamos especular sobre um caráter autobiográfico ou uma inspiração em alguns elementos na vida do escritor, ele é muito esquivo. O registro é completamente diferente. A única referência autobiográfica que o Machado assume aparece no seu último romance, publicado poucos meses antes de ele morrer, em 1908, que se chama Memorial de Aires, e que é um dos livros do Machado com o qual eu falo mais no Quarto Bebê. E há um casal que aparece nesse romance, que é o casal Aguiar. E um amigo do Machado, numa troca de correspondência, pergunta se este casal não é um decalque do próprio Machado e da sua mulher Carolina. E ele assume. Mas não é uma prática corrente e não é um aspecto facilmente verificável. Pronto, feita só este parênteses. Este parênteses, eu pensei demoradamente sobre a maneira como eu queria apresentar-me e apresentar este romance. Se é verdade que há uma componente autobiográfica que é assumida, é evidente para mim também que há uma deriva ficcional que aconteceu a partir de um certo ponto quando eu estava a trabalhar sobre uma primeira matéria que eu tinha escrito. Sendo eu uma pessoa que tem um percurso profissional público, sobretudo quando apareço na televisão, não só quando escrevo nos jornais, mas eu acho que sobretudo quando apareço na televisão, a pergunta era, então, e agora o que é que eu vou fazer? Vou apagar, vou rasurar estes elementos que me identificam, ou vou, ao contrário, criar equivocidade sobre eles para que as pessoas fiquem na dúvida, não saibam se estão a falar ou se estão a ler sobre a Anabela ou sobre a Esther. Foi exatamente isso que conseguiste. Pronto. Sim, mas eu acho que, bom, esta equivocidade é outro aspecto machadiano que me inspira. O enigma, a dúvida, a duplicidade é qualquer coisa que está no cerne do romance machadiano e que eu quis transportar para aqui também. A autoficção não tem uma expressão em Portugal ou nos romances escritos em português, não tem uma expressão ainda muito audível, mas é qualquer coisa que tem uma força enorme desde há muito, muito tempo em autores e autoras no plano internacional, e algumas delas, e são sobretudo mulheres, acompanharam-me durante a escrita do Quarto Bebê. A Ania Renaud é o caso mais evidente, a Joan Didion, a Natalia Ginzburg. Quando a Natalia Ginzburg começa o léxico familiar, ela diz: eu não vou sequer alterar o nome das pessoas sobre as quais, ou a partir das quais, vou falar. E isto é interessante. Eu gostaria de trazer ainda uma outra autora, ou duas autoras que me acompanham, a Svetlana Alexievich. Sim, já foi falada neste podcast. Já algumas vezes. Eu admiro muito, muito a escrita da Svetlana Alexievich, e era mesmo assim, essa escrita no osso, não há uma palavra a mais. Era mesmo assim que eu gostaria de conseguir escrever. Desculpa. Não, o homem soviético, Chernobyl, ela sim, aborda esses as temas. Vozes de Chernobyl, sim. Sim. Pronto, mas eu acho que há muitas vantagens que advêm de não existir essa demarcação clara entre o que é ficção e o que é o biográfico. Uma delas é a pessoa que está a ler pode fazer uma leitura muito mais livre e pode projetar-se muito mais, rejeitar muito mais, encontrar-se muito mais, associar. Todo esse caminho está em aberto quando não existe essa fronteira, ou pelo menos quando ela não está murada. Não é? Isso é uma questão que eu acho muito, muito interessante. A outra questão importante é, mesmo quando estamos a escrever umas memórias ou a escrever um diário, isso não é sempre um exercício de reconstrução. Porque é que nós captamos aqueles aspectos e elidimos outros? Quando eu
fazia entrevistas enquanto jornalista, tinha um grande fascínio pelas entrevistas a irmãos, por exemplo. E quando davam respostas diferentes sobre os pais ou as mesmas vivências familiares. E por isso, quando estamos a resgatar o nosso cotidiano, a nossa história, há já um elemento ficcional, não é a palavra, mas a narrativa que nós escrevemos acerca de nós próprios tem sempre qualquer coisa que já é nossa, não é? E, portanto, não tem muito interesse para mim... Sim, não queres pôr uma etiqueta. Sim, perceber ou dizer isto sou eu, isto não sou eu, não é? Claro que podemos sempre recuperar essa grande frase motor de tudo que é Bovary, c'est moi. Não é? Sim, sim, eu percebo o que estás a dizer e nem eu queria etiquetar. Senti foi que estou aqui a ler mais do que a Esther, e apesar de não te conhecer, não é? Estou aqui a ler a Anabela. Não mas é isso é a tua interpretação. É a minha, e se não for eu? Exatamente, enquanto se não for leitora, eu? tens toda a razão. Mas depois fui ler sobre o livro e há ali coisas em comum. Não, mas nem é só isso, não é etiquetar, nem é dizer, isto é completamente autobiográfico e chamou-lhe Esther, não é nada disso. Senti foi isso, senti essa nota pessoal e honesta e não é só isso. Eu também lá estou. Porquê? Por causa da pandemia. Tu falaste no confinamento, e aliás é escrito durante o confinamento, é um diário, não é? Sob a forma de e todos nós passámos por isso, cada um à sua maneira, sem dúvida, mas há ali partes também que me tocam, e até é engraçado, porque nós tivemos uma altura, ou eu tive uma altura, tenho que falar por mim, que não é não querer falar sobre isso, mas é não querer pensar nisso. Já passou. Bora, adiante, para a frente. E de repente tu disseste coisas aqui, a Esther sentiu coisas, a protagonista, não é? Que eu senti e até tentei, se calhar, não pensar nisso, não é? O difícil que foi, o medo da morte, o medo dos outros, sobretudo no início, não é? Nós nem nos aproximávamos das pessoas, parece que já nos estamos a esquecer disto, porque já houve todo um percurso que fizemos sobre o Covid, não é? Mas no início, a ignorância... e tu tocas nisso, nesse sentido também foi duro nesse sentido, mas que bom que foi, porque não é uma verdade a qual eu quero fugir, foi uma verdade que tu me lembraste e está bem feita, está bem de uma forma certa. Tem sido muito interessante. Bom, o livro está à venda há 2 meses. Parece que passaram 2 séculos. Mas tem sido muito interessante ouvir as pessoas, falar com as pessoas, receber cartas e perceber que há muitos acessos ao livro e as pessoas enfatizam aspectos distintos. Mesmo nas apresentações em Lisboa e no Porto, ou em Braga, o diálogo que eu estabeleci com as minhas interlocutoras ou as apresentações que foram feitas incidiram sobre aspectos distintos. Por exemplo, no Porto, a professora da Universidade do Minho, Ana Gabriela Macedo, que eu convidei para fazer a apresentação, falou sobretudo do lado feminista. Trouxe a Virginia Woolf, trouxe as novas cartas portuguesas e, portanto, trouxe a escrita no feminino. E, quando trouxe a Virginia Woolf, foi um quarto que seja seu e, portanto, aquilo que é a obra como elemento de criação que sai daquele quarto. E trouxe a pandemia e a pandemia como uma doença coletiva e a minha doença, portanto, a doença do sujeito individual e esta coincidência das duas doenças. E foi qualquer coisa que, de facto, na composição do romance eu quis alinhar. Portanto, esse foi o dispositivo temporal no qual eu situei aquilo sobre que eu queria escrever. Em Lisboa, a Joana Matos Frias, que é professora da clássica, falou sobretudo da fala orgânica, que foi o primeiro título dado ao romance, ou seja, foi o primeiro título da Esther, que depois a filha do meu pai, quando encontra o texto, altera para o quarto bebê. Sim, está logo no início explicado. E, portanto, e isto também é uma coisa machadiana, também acontece nesses últimos romances, portanto, alguém encontra e alguém altera o título inicialmente atribuído. Em Braga, eu falei com uma socióloga, com a Sheila Kahn, que abordou muito os aspectos sociais, um plano mais sociológico, político, que aqui estava. E falou desse Portugal rural, das raízes, do pano de fundo que está aqui também. Ou seja,
Só a partir destes 3 exemplos, aquilo que estou a dizer é que as pessoas falam de coisas muito diferentes, porque leem coisas muito diferentes. E leem com quem são, inevitavelmente, não é? Muitas mulheres, sobretudo as mulheres, dizem-me: é o meu corpo de mulher que está aqui também. É o meu corpo que está a envelhecer. É o meu corpo que deixa de ser fértil. É o meu corpo. Daí o copo de vinho. É o meu corpo que teme deixar de ser um corpo erótico, porque deixa de ser fértil. Por isso, há coisas muito diferentes. E isso tem sido uma aprendizagem muito grande para mim também, não é? Porque nós escrevemos as coisas e depois também precisamos de um tempo para mastigar aquilo e criar uma distância. E essa mastigação também é enriquecida porque incorpora todos estes alimentos, de facto, ia dizer, foi um lapso. Elementos e alimentos, não é? Sim. Por exemplo, eu não tinha pensado, há uma razão pela qual todos os nomes têm uma carga simbólica. A Aurora. A Aurora, a protagonista chama-se Esther. Há uma razão pela qual ela se chama Esther e eu preferia não a revelar, mas tenho pena de não ter pensado numa coisa que me foi sugerida por um jornalista. Esther é o princípio, é a raiz da palavra esterilidade. Estéril, condição estéril, que é uma coisa fundamental no romance. E eu, infelizmente, não pensei nisto, teria gostado de pensar. Mas ele pensou, olha, sim, lá está um outro leitor. O Quarto do Bebé, então, o mais recente, o primeiro romance, o mais recente livro da Anabela Mota Ribeiro, que também tem Os Filhos da Madrugada, enfim, em livros, inúmeras entrevistas que fez. Todo este currículo é público. Agora vamos, mas é conhecer a leitora. E já falaste nela aqui hoje, a Natalia Ginzburg, Léxico Familiar, foi o livro que tu trouxeste. Sim, eu já li outros livros da Natalia Ginzburg depois do Léxico Familiar e sinto que é um sistema. Senti isso também com a Annie Ernaux, quando nós começamos a ler um autor e aquela voz é uma voz que nós identificamos imediatamente e que nos provoca muitas interrogações. É uma interpelação muito forte. A Natalia Ginzburg acompanhou-me durante a escrita do Quarto do Bebé. Outra escritora de que já falámos um pouco, a Svetlana Alexievich, acompanhou-me também. Eu voltei a ela durante o confinamento. Eu não sei se foi pela associação à radioatividade, a esse perigo invisível. As vozes de Chernobyl. Sim. E que contamina tudo, não é? O medo. E outra coisa que estava na Svetlana Alexievich é não encontrar as palavras para falar daquilo que estamos a viver. Fiquei muito impressionada quando, no começo das Vozes de Chernobyl, ela diz que precisou de 20 anos para conseguir articular qualquer coisa sobre aquele trauma. E esta sensação de não encontrarmos palavras, esta espécie de mudez coletiva, é muito impressionante e é talvez mais impressionante para as pessoas que trabalham na comunicação. Como é que é isso de nenhuma palavra dizer bem aquilo que nós estamos a sentir, aquilo que nós estamos a pensar? E talvez por isso eu tenha feito este retorno à Svetlana Alexievich. Eu falei também, acho que posso dizer assim, eu gosto de ter falar, porque é mesmo isso, é como se estivesse a falar com personagens, com escritores. Eu falei também com a Noemi Jaffe, que é uma escritora brasileira que eu admiro muito e que eu conheci em 2017, penso, na Flip, no Festival Literário de Paraty. Eu fui convidada para moderar uma conversa com ela e com uma outra escritora, a Scholastic Mukasonga. Mukasonga ou Mukasongo, por acaso? Agora hesito. Bom, a Noemi Jaffe é uma escritora que também pratica este género que me interessa tanto, híbrido, difícil de catalogar, e escreveu um livro chamado O que os cegos estão sonhando.
E esse livro é um comentário, um corpo a corpo, com um diário que a mãe dela escreveu, muito jovem, quando saiu de um campo de concentração. Portanto, a mãe foi deportada, a menina tinha 17, 18 anos, e quando foi resgatada por uma equipa da Cruz Vermelha e foi levada para a Suécia, já a salvo, ela começou a escrever um diário. Ela que nunca tinha escrito. E a coisa mais perplexizante, espantosa, é que ela escreveu o diário como se estivesse no tempo presente. O que já é um artifício literário. Portanto, ela escreve dizendo assim: hoje no campo mandaram-nos para a lavandaria. Hoje roubaram manteiga. E ela escreveu a posteriori. E ela escreveu a posteriori. E isto era um grande nó para a Noemi. Portanto, o livro O que os cegos estão sonhando começa com a transcrição integral desse diário da mãe, que são umas 50 páginas. Depois tem esse trabalho da Noemi, que é cheio de perguntas. E é uma tentativa de compreender a mãe, de estar com a mãe, de imaginar a mãe. E ela pergunta-lhe, repetidamente, porquê é que você escreveu o diário? E a mãe dá esta resposta espantosa: para que você o lesse. E esta pergunta, que parece uma pergunta banal, além da pergunta porquê é que escreveu como se fosse no tempo presente a posteriori, porquê é que escreveu não tendo nenhuma experiência de escrita, mas esta pergunta é a nossa grande interrogação: porquê é que escrevemos? E se quisermos voltar ao começo do quarto bebê, à advertência, podemos interrogar porquê é que a Esther escreveu, porquê é que a filha do meu pai se interessou por isto. Mas, no fundo, porquê é que escrevemos? E essa é uma pergunta para a qual talvez não tenhamos nunca uma resposta cabal. Claro que eu posso dizer, eu comecei a escrever durante o confinamento porque foi uma estratégia de sobrevivência, porque foi uma âncora. Outra coisa diferente é como é que depois se transforma essa matéria vida e essa matéria viva em literatura, em romance, porque aquilo que eu comecei por escrever não era um romance. Essa reconstrução fez-se sobretudo o ano passado e é uma outra coisa. Mas ao dizer isto, ao responder isto, parece que eu não estou a dar as respostas todas. Não sei. Talvez essa seja a resposta. Agora estou-me a esquecer do nome dela, mas é conhecidíssima, uma escritora que eu gosto muito, que ela diz: nós escrevemos para... Eu depois vou pôr nas notas deste podcast, que agora está-me a irritar, não me lembrar do nome dela. Eu escrevo para depois ler o que escrevi, para perceber o que estou a pensar. Uhum. Sim, é claro que é sempre uma maneira de nos auscultarmos, de nos pensarmos. Eu gosto também sempre de pensar que é uma interrogação. Gosto disso, gosto da pergunta. Noemi Jaffe. O que os cegos estão sonhando. Sim, Noemi Jaffe, sim. Noemi Jaffe, o que os cegos estão sonhando. Então vão voltando aqui, no fundo é também autobiográfico e com reflexões que mantêm a atualidade. O léxico familiar da italiana Natalia Ginzburg, é isso, não é? Portanto, ela é mais este é o género que tu gostas, tanto. Sim, bom, eu gosto muito de romances. Eu leio ensaios, leio poesia, mas verdadeiramente sinto um prazer no romance que não experimento. Acho que não quero dizer assim, pronto, porque estou a hierarquizar e não é preciso. Mas eu gosto muito de ler romances. E eu gosto muito de ler... gosto muito de descobrir. Gosto muito de ler autores que não têm essa preocupação com arrumarem gavetas, com o rótulo, com a hierarquia, justamente. Que têm esse caráter híbrido. Um dos romances da Natalia Ginzburg, dois, é epistolar. Adoro isso. Portanto, porque é que uma troca de cartas é um romance? Porque ela é uma grande escritora e transforma uma troca de cartas num grande romance.
E porquê é que escolheste o Léxico Familiar? Então, é o principal livro da autora, acompanha a vida dos Levi, que viveram em Turim entre 1930 e 50, portanto o período em que se assiste à ascensão do fascismo, à Sim. Segunda Guerra Mundial e aos acontecimentos que lhe seguiram. Ela teve a família, o pai e os sim, irmãos ela era foram de ascendência presos. judia, sim. Exatamente. Depois há o outro livro que se chama Pequenas Virtudes e que eu li também durante o confinamento, e é um conjunto de pequenos contos, textos de formato irregular que me interessou também, porque achei que talvez estivesse ou me sentisse menos sozinha se lesse sobre um período em que as pessoas estão também a lidar com o medo, com a morte, com a ameaça, e estão a sentir os pés no chão. Há um conto nesse livro, As Pequenas Virtudes, que se chama Sapatos Rotos, e a Natalia Ginzburg escreve depois da guerra, depois da Segunda Guerra, e eu penso o que é ter sapatos rotos e o que é sentir os pés a ferver e sentir os pés a cortarem-se na geada. E, portanto, as circunstâncias históricas são muito diferentes, não estou a dizer que é o mesmo, mas nós somos sempre assim um pouco aqueles cegos que estão a tatear e que estão à procura de elementos que os façam sentir algum amparo. E então acho que foi por isso que eu gostei tanto de ler a Natalia Ginzburg nesse período. Pois ela fala da guerra, não só do desastre, não é? Do físico e do mortal, como também político e moral. Ela viu o pai e os irmãos serem presos, pronto, aqui na luta antifascista, e ela ficou viúva aos 30 anos, já com 3 filhos, porque o marido também era um ativista político. Foram os 2 exilados no sul de Itália e ele acabou então por ser preso e torturado até à morte. Portanto, ela foi vítima de tudo isto. E o primeiro romance dela, que se chama O Caminho da Cidade, devido à perseguição na altura legal sobre os escritores judeus, o primeiro romance teve que ser publicado sob o pseudónimo Alessandra Tornimpart. Olha, isso nem sabia. Sim. Sim, o Ginzburg é o apelido do marido, portanto. Ela nasceu Levi. Sim. Natália Ginzburg, nascida Natália Levi, italiana, tradutora e escritora. Vamos agora para outra altura. Vamos para o verão. Foi escrito em 2009, do Coetzee, um jovem biógrafo a trabalhar num livro sobre o falecido escritor John Coetzee. Portanto, o próprio autor escreve um livro em que um jovem aspirante a escritor escreve sobre ele. Sim, é uma espécie de ubiquidade, não é? Ele está a ver-se da plateia, está a viver-se no palco protagonista daquele enredo. Eu acho esse romance muito inteligente, impiedoso e sendo outra coisa, tem semelhanças com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque o que acontece com o Brás Cubas é também... Machado de Assis. Sim. Depois de morto, portanto as memórias são póstumas, depois de morto ele olha para a sua vida e de uma forma impiedosa também e escreve estas memórias que ele manda para o mundo dos vivos, não é? Há um capítulo muito engraçado, célebre, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele diz assim: há de espantar o leitor a franqueza com que eu exponho a minha mediocridade. E depois diz, mas isto são prerrogativas de um defunto autor. Pronto, é um exercício muitíssimo difícil, imagino, uma pessoa ver-se de fora, imaginar-se neste pós-mortem, fazer esse desdobramento, como no caso do verão, e pensar como é que nos olham de fora. Mas é isso mesmo que acontece quando nós escrevemos. Há uma parte que... ou quando escrevemos, quando falamos, quando interagimos, há sempre uma percepção que o outro tem e que revela também o outro. Portanto, aquele que se revela não é apenas o que escreve, o que fala, o que interage. Essa apropriação que é feita, essa interpretação que é feita, essa dinâmica que no fundo é própria do nosso jogo social, revela sempre também o outro que vê, o outro que lê. Agora, a inteligência do Coetzee é pensar o que é que esses outros
vão dizendo a esse biógrafo Sobre mim. sobre mim. Porque o biógrafo, como não conhece o autor, Claro. fala com pessoas, tem testemunhos de pessoas que o conheceram ao longo da vida dele. Sim. Verão, do Coetzee. John Maxwell Coetzee foi Prémio Nobel da Literatura em 2013, este escritor sul-africano que estudou língua inglesa, um bacharelato, e outro bacharelato em matemática. Eu adoro quando há esta... Eu adoro também esses encontros improváveis, esses interesses, são sintonias improváveis, mas que normalmente acabam por trazer ângulos novos. Por exemplo, o Machado de Assis era funcionário público, arranjou um emprego como funcionário público. Imensos autores portugueses são médicos, têm uma formação em medicina, o António Lobo Antunes, e isso é interessante quando essa formação de base é de um lugar improvável, não é? E é bom sinal, não é? Lá está, nós não somos só uma coisa. Portanto, claro. Que bom, mas associar letras a matemática, já não é o primeiro escritor que passa por aqui que tem esta... Mas o Gonçalo M. Tavares hesitou entre a matemática ou o futebol. E depois ele é professor na Faculdade de Motricidade Humana, não é? E o seu livro O Atlas do Corpo Humano, que é uma adaptação da sua tese de doutoramento, tem o corpo humano justamente, e portanto o funcionamento do corpo na sua gênese. Eu acho isto fascinante. Também estudou pintura. Sim. Gonçalo M. Tavares já cá esteve neste podcast. Agora vamos para uma escritora. Jaimília Pereira de Almeida, Marmoto. Eu gosto especialmente de Jaimília Pereira de Almeida. Se eu precisasse de hierarquizar, eu diria que é uma das melhores escritoras da sua geração, mas talvez não seja preciso hierarquizar, porque, um escritor publica, recebe prémios, merece recensões, tem o seu valor e se calhar não é muito importante estar a dizer é uma das melhores escritoras da sua geração. Para mim é, no sentido em que é uma das que mais gosto de ler. Pronto. É muito inteligente, escreve especialmente bem, traz temáticas que me interessam. No Marmoto, eu acho que é desenvolvida uma noção importante no último romance do Machado de Assis, que é a Orfandade às Avessas, e que está também no centro do quarto bebê. A Orfandade às Avessas é uma orfandade que os pais têm de filhos como os filhos têm, alguns filhos têm de pais. Eu acho que essa noção, que é muito complexa, está no centro desse romance da Jaimília Pereira de Almeida, quando tem um cão. Eu acho que é preciso pensar qual é o lugar do cão, o que é que ele representa. Parênteses, por acaso, no Machado de Assis, eu sei que a Jaimília é também uma grande leitora do Machado de Assis e sei que esta noção, sei porque perguntei à Jaimília, e sei que esta noção da orfandade às avessas a inspirou também para a composição do Marmoto. Mas no Machado de Assis há um personagem nas Memórias Póstumas de Brás Cubas que se chama Quincas Borba e que é um amigo do Brás Cubas. O livro seguinte do Machado de Assis chama-se Quincas Borba, que é, além do nome do amigo do Machado de Assis, é o nome do cão. Então aqui já temos esta dúvida. Este Quincas Borba que está no título é o amigo ou é o cão? Mas, sobretudo, temos uma outra coisa importante. É que parece que um livro é parido do primeiro livro. Há uma genealogia que é estabelecida e que se espraia no livro seguinte. Seja através do cão, seja através do amigo, isto continua no livro seguinte. Ou tenho uma chamada no livro seguinte. Não por acaso, o cão tem o nome do dono, como os filhos têm normalmente, a não ser que sejam filhos de pai incógnito, os apelidos de família dos pais, dos progenitores, e às vezes têm mesmo o nome próprio do pai ou da mãe, não é? Portanto, esta questão do nome é muito importante. Voltando ao Marmoto, portanto, temos esse homem
com um cão. E depois temos uma personagem, são pobres, são pessoas que parecem os desprotegidos, os marginalizados, aqueles que não cabem na sociedade e que se amparam de certa maneira. E eu vejo no cuidado que este homem tem pelo seu cão e, sobretudo, por esta jovem mulher, eu vejo essa orfandade às avessas, que é uma forma de exprimir um cuidado, talvez uma paternidade, uma maternidade, de um modo enviesado. Pois aqui são um avô e uma neta emprestados, não é? Encontram-se, conhecem-se e dão ao outro aquilo que lhes falta. Sim, a expressão no Memorial de Aires, onde este assunto ocupa o centro do romance, é filhos postiços. é mesmo postiços, não é? Filhos postiços. Como os afilhados, não é? São filhos postiços. Eu não estou a dizer que seja a mesma coisa, estou a dizer que... Sim, depende da entrega do padrinho e da madrinha ao afilhado, não é? À afilhada. Sim. Marmoto, de Jaimília Pereira de Almeida. Ela que é... Sabes que ela é Ana Jaimília, primeiro não é Ana. Sei. Ela recebeu inúmeros prémios e reconhecimentos, portanto não é só tu, Anabela, aqui a dar-lhe o valor que ela merece, sendo o último prémio que recebeu este ano, aliás, foi atribuído o prémio FLUL Alumini, que distingue antigos alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, portanto a FLUL é a sigla, que se destacaram desenvolvendo carreiras notáveis e alcançando feitos extraordinários. Muito merecido. Que maravilha! E agora, para acabar, só assim uma paixão rápida que tu tens por tudo o que é da Adília Lopes. Tu disseste todos da Adília Lopes. Todos. Está feito, pronto, vamos acabar. Ai, a Adília. É uma alegria muito grande quando chega um livro novo da Adília Lopes. Quando chega às livrarias, quando há um livro novo. E então começo a ler os livros assim num contínuo. E há uma coisa que me interessa especialmente na Adília, é tudo se passar... tudo o que importa passa-se num espaço doméstico. E isso acompanhou-me muito também. E foi uma presença importante durante o confinamento, assim como um poema que ela tem que diz mais ou menos assim: a música é bonita, mas não traz de volta as pessoas que perdemos. E isto comoveu-me muito, muito, porque nós perdemos pessoas. Perdemos durante a pandemia, mas perdemos pessoas. Um dia outros vão-nos perder a nós também. É a nossa condição. E por isso... a música, a arte, os objetos, há coisas que nos ajudam a memória, há coisas que nos ajudam a lidar com a perda, mas não trazem de volta essa voz, esse corpo, essa fala, e dói. Sem dúvida. E ela escreve aquilo que nós pensamos, não é? Um bocadinho, eu também sou fã da Adília Lopes. Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Eu acho que ela estudou Física ou Química, não é? Ela estudou Física na Universidade de Lisboa, só que abandonou, apesar de estar quase completa a licenciatura, abandonou devido a uma psicose esquizoafetiva, doença da qual sempre falou abertamente, fosse na sua poesia, nas suas crónicas, em conferências, em entrevistas, portanto nunca o escondeu. Deixou de estudar por conselho médico e começou a escrever com o intuito de publicar. Mas depois, mais tarde, então, tirou literatura e linguística portuguesa e francesa e depois disso, então, já tinha escrito para algumas editoras e depois, então, lança o seu primeiro livro de poemas. Um jogo bastante perigoso. Sabes que ela concorreu a um concurso de prosa e foi um conselho de um amigo que a fez usar o pseudónimo pelo qual é conhecida a Adília Lopes. Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Maravilha. Muito fã da Adília Lopes. Olha, boa, já somos duas. Agora, chegamos à parte final. E aconteceu uma coisa, tu sabes que eu ofereço um livro no final e aqui há alguns... Vamos lá ver o que é que me sai. Olha, não estás à espera e foi engraçado porque eu aqui pedi conselho ao Uca. O Uca às vezes ajuda-me aqui com as escolhas e deram-me algumas e eu hesitei entre um e outro. Portanto, um fica como recomendação, que eu acredito que vais gostar, que se chama Antes de Mais e Depois de Tudo, da Regina Guimarães, é também uma poeta, é do Porto, tem dezenas de livros publicados, conheces? Conheço. Boa, então pronto, então isto aqui é uma antologia Sabes, de alguns desculpa, dos... A Regina Guimarães faz crítica de cinema, escrevia, aliás, eu conheci a Regina assim que me mudei para o Porto, era muito menina, portanto, há uns 30 anos. E eu adorava o que ela escrevia também sobre cinema numa revista que se chamava A Grande Ilusão.
E além disso, ela escrevia as letras das canções das 3 tristes tigres. Portanto, ela era uma das 3 tristes tigres. Boa, disseste bem 2 vezes. Regina Guimarães, olha, então Não, ainda bem. devagarinho. Mas disseste bem. Então pronto, então ainda bem que não escolhi esse, mas pronto, antes de mais e depois de tudo, é uma antologia de alguns poemas escolhidos. Então o que é que eu te vou oferecer? O que é que me aconteceu? Isto teve graça. Um livro chama-se O que eu não compreendo é a música, é da Ana Teresa Pereira, é uma escritora, é do Funchal. Muito é uma obrigada. autora premiada, conhecida pelas suas personagens densas e inquietantes. E o que é que aconteceu? Aquilo estava... Como é que eu te queria explicar o livro? E há uma citação, e vou-te ler no instante, até porque é gira. Tudo ficava em silêncio quando ela entrava num lugar. Compreendi isso a primeira vez que a vi. A banda tocava April Showers e as pessoas dançavam. Ela caminhava na minha direção com um vago sorriso e tudo ficou em silêncio. Quase podia ouvir o som dos saltos altos, como se a seguisse na rua às 2 da manhã. Pronto, isto continua e há esta citação que encontras em muitos sítios sobre o livro. E pensei, mas do que trata este livro? Comecei a folhear, comecei a abrir e li num ápice. Eu li o livro antes de te oferecer e gostei imenso, é diferente e a capa é lindíssima. É linda. E ele nunca me chegaria a mim. É uma bela portanto, escritora, sim, muito obrigada. Conheces também? Sim. Não tenho este livro. Descansei. Muito obrigada. Mas gostei mesmo. Falam dela Mariana. também com algum estilo de thriller ou policial. E um dos contos, portanto, aliás, o que eu não compreendo é a música, é o nome de um dos contos, e há outro que até tem o Sherlock Holmes, mas é muito original e não é nada um policial. É escrita. Olha, foi uma boa descoberta. Ainda bem que conheci, ainda bem que não tens. Não tenho e muitíssimo obrigada. E quero dizer, há um autor de policial que eu adoro e que também li assim em contínuo, o Simenon. E algum livro assim específico que eras... Todos, eu acho que é preciso ler assim mesmo como se fosse assim um exercício diário. Eu gosto muito do Homem que Via Passar os Comboios. Pronto, que é até diferente dos livros habituais do Simenon, dos policiais, quero dizer. Os policiais têm o Inspetor Maigret, que tem assim uma geografia própria em Paris, e uma vez já fui assim àqueles bairros, na altura em que estava a ler o Saint-Denis e tal, na altura em que estava a ler em repito o Simenon. Ok, boa, fica aqui mais uma recomendação, eu deixo também nas notas do podcast. Então pronto, olha, tens aí Muito obrigada. Ela é considerada mais policiais, não achei tanto, mas sim. Fica aqui. Obrigada eu, Anabela. Obrigada Foi um pelo prazer. convite. E obrigada a quem ouviu. E boas leituras. E obrigada a quem ouviu, sim. Boas leituras e para a semana há mais.